Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é produção de conto. Iremos planejar uma produção. Confira agora os objetivos da aula. Eles são compreender a proposta de produção textual, estabelecer relações entre as partes de um texto narrativo, reconhecer estratégias de escrita e reescrita, fazer a autoavaliação de sua produção. E para começarmos, convido você a refletir sobre algumas informações. A prática de contar histórias vem dos tempos mais remotos, provavelmente antes dos ofícios ligados à escrita. É fascinante, pois mesmo com os avanços tecnológicos, o ato de contar, ouvir e ler histórias acompanha pessoas de todas as culturas. Isso mesmo, pensemos sobre essa questão da contação de histórias. O homem primitivo deveria contar da sua maneira como era o dia a dia dele para outra pessoa, outro homem que ele também encontrava no seu caminho, no seu dia, que convivia com ele. Da mesma forma, se pensarmos na Grécia Antiga, as praças eram tomadas de pessoas que iam para ouvir histórias que eram cantadas pelos seus compositores, seus autores, né? E agora, sobre uma pergunta, reflita comigo. Por que podemos contar a mesma história algumas vezes e em cada uma incluir algo inédito? Porque cada vez que você ouve uma história contada por alguém e você já sabe que essa pessoa sempre conta essa história, você percebe que ela aumentou, que ela trouxe uma informação a mais, ou você, quando conta uma história que você sempre tem esse costume de relembrá-la, você modifica algo no começo, no meio, no fim, você retira algo, inclui, porque isso acontece com a gente quando contamos história, né? Porque faz parte da nossa capacidade criativa. Nesse momento de contação, nós assumimos um papel de narrador e também de autor dessa história. Relembrando situações que podemos incluir, nós aumentamos nosso poder de alcance, nós conseguimos prender mais a atenção do nosso ouvinte, do nosso leitor, quando incluímos algumas coisas, assim conseguimos ter a resposta automática do nosso leitor ouvinte, sabendo que ele gostou daquela informação que você acabou acrescentando e você vai incluindo outras, vai aumentando, modificando um pouco a sua história devido à interação com o seu leitor. E sobre a questão de produção de texto, produção de conto. Para escrever um texto é necessário, letra A, copiar o texto, B, escrever direto, C, ter um planejamento, D, não seguir a proposta. Pense aí, o que podemos fazer para escrever um texto? Responda. E aí, respondeu? Qual alternativa nós temos que realizar para escrever um texto? Se você pensou na alternativa C, ter um planejamento, é a alternativa correta. Por que ter um planejamento é necessário para escrever um texto? Porque mesmo que você tenha a inspiração, que você tenha uma ideia, tenha o desejo, já saiba algo que você vai escrever, se é aventura, se é suspense, se é romance, se é humor, se você já tem até a ideia dos personagens, enfim, é interessante que você planeje isso, que você coloque em um papel, liste os elementos que você vai colocar na sua história, para assim facilitar na hora da escrita, da produção. Se você vai
pensar em algo de humor, você pode pensar em frases, em situações que vão gerar humor. Se você vai pensar também em romance, você vai pensar em que tipo de local esses personagens vão estar. Se você vai pensar em algo mais de suspense, também qual é o local que você vai utilizar, também é importante. E quais características esses personagens vão ter para gerar esse suspense. Então, escrever um texto requer um planejamento, sim, para que você possa utilizar os seus dados, as suas informações listadas na sua produção e assim fazer isso de uma forma mais rápida até. Agora, vamos começar a nossa produção de texto. Vamos começar com base em um planejamento. Temos aqui a proposta número 1. Preste bem atenção e já vai vendo se o que temos aqui é do seu interesse, se você se identifica com essas informações, com esse início de história. Um rapaz encontra um espelhinho de bolso. Bafeja-o para dar-lhe polimento, mas é surpreendido pelo reflexo de uma moça tristonha que parecia querer pedir-lhe algo. Assim que desaparece a névoa do espelho, desaparece o rosto da moça. O rapaz bafeja novamente e outra vez o reflexo tristonho lhe aparece. Veja só, nós temos a introdução de um conto aqui, que você pode utilizar para produzir o seu. O que você percebe aqui? Nós temos já alguns personagens, podemos incluir outros, mas é interessante que seja limitado. Ainda temos já um indicativo do que pode vir a ser essa história. Nós temos 2 personagens e é algo bem curioso, né? Quando um deles passa a mão no espelho, é que o outro aparece. Então, essa história pode ser uma história de suspense, de terror, pode ser um conto assim. Vejamos a proposta número 2. Uma moça solitária sai caminhando por uma estrada e, de repente, se depara com um jovem deitado e desacordado, com um ferimento enorme na cabeça. Assustada, não sabe se socorre o rapaz ou se, por medo, foge daquele lugar. Proposta número 2. Também temos já alguns personagens, temos um local que pode ser ampliado, tanto o nível de personagens, também o local, mas já temos o indicativo do que essa história pode falar. O seu enredo pode ser em torno de um romance, em torno de cuidados com o próximo também, porque nós temos aqui um personagem que está machucado e outro que não sabe se vai ajudá-lo ou não. Fica a você decidir se optar por essa proposta. E a proposta número 3, a última que temos. Um colecionador entra em uma loja de antiguidades e se encanta pelo pé de uma múmia. Pede para comprá-lo, mas o vendedor o adverte de que não seria uma boa ideia, pois aquele seria o pé de uma princesa egípcia, filha de um faraó muito cruel. O colecionador, encantado, insiste e leva o pé para casa. Dorme e tem um sonho em que uma princesa linda, coberta de joias, entra em seu quarto e reclama-lhe o pezinho. Ao despertar, percebe que o pé da múmia desapareceu. Proposta número 3, também temos personagens, ela já é um pouco mais extensa, tem mais informação que você pode utilizar e também ampliar o seu conto. Veja só, temos um indicativo de uma múmia, de uma antiguidade, algo relacionado a historiador, a pesquisa, você pode utilizar, né? E pense também, não é só suspense nessa história, pode ser um suspense junto com humor. Nós temos aqui uma situação inusitada, o personagem entra numa loja e se interessa por um pé de uma múmia, e não pela múmia inteira, nem por um artefato ou outro qualquer, né? E sim o pé da múmia. Por quê? Isso pode gerar algo que seja de suspense, mas também que seja cômico, que seja engraçado, que seja um conto divertido. Depende da sua criatividade, dos elementos que você listar, dos personagens que você pode incluir também. Vamos refletir. Qual é a melhor maneira de escolher uma das 3 propostas? Como desenvolver a capacidade de escrever em poucas linhas? Porque é importante respeitar as margens e a formatação do parágrafo. Vamos refletir sobre cada uma dessas indagações. Qual é a melhor maneira de escolher uma das 3 propostas? Nós temos 3, conversamos um pouquinho sobre cada uma delas, lemos essas 3 propostas, você conseguiu perceber os elementos que tem cada uma e como escolher uma das 3.
Bem, você pode ver pela afinidade o que você se identifica mais. Se você gosta mais de romance, você pode ir para a proposta 2. Se você prefere suspense, nós temos a proposta 1. Se você gosta de suspense, terror ou humor, você pode ir para a proposta 3. Não que as anteriores, por exemplo, a 2 não pode ser engraçada também, pode ser um romance engraçado. Vai depender da sua criatividade. Garanto que você já pensou em como continuar cada uma das propostas. Basta escolher apenas uma. E como desenvolver essa capacidade de escrever em poucas linhas? Tudo depende da sua primeira versão. A sua versão não tem problema ela ser muito extensa. É até interessante que a sua primeira versão do conto seja extensa, porque você vai ter ali elencadas várias ideias, vários acontecimentos. E como você reduz essa sua história, esse seu enredo? Você vai na sua primeira versão e realiza uma edição. Você vê qual acontecimento é mais importante, despreza aqueles que são menos importantes e faz uma segunda escrita da sua história, uma segunda versão, e com certeza ela se dará de um tamanho menor. Não limite sua criatividade. Na primeira versão, escreva o quanto você desejar e depois, fazendo uma leitura dela, você irá reduzir na segunda versão da história. E por que é importante respeitar as margens e a formatação de um parágrafo? Porque o seu leitor depende disso. Através dos parágrafos, você vai limitar cada acontecimento. Também é possível limitar cada elemento, cada parte da estrutura do seu texto, que iremos ver na sequência. Cada parte da estrutura se limita através dos parágrafos, né? Então, a sua importância, nós tínhamos ali já uma limitação nas propostas dos parágrafos e também das margens. Falando sobre a estrutura da narrativa, vamos lá, como eu componho o meu conto, como eu construo cada elemento dele. Nós temos aqui a apresentação, é o que vem no início. Nós já temos a apresentação das 3 propostas, que é a introdução. A introdução do conto leva esse nome também de apresentação, por quê? Porque é nela em que se apresentam os personagens e os locais onde a história irá se passar. Então, realmente é uma apresentação do local e dos personagens. Na sequência, nós temos o conflito. O conflito ele se dá entre o desenvolvimento e a apresentação, entre esse meio do caminho. O conflito é um acontecimento, algo que acontece com um dos personagens e que toda a história se desenrola a partir desse acontecimento. Se não há esse acontecimento, não há essa história. Por exemplo, se fosse um conto sobre o nosso vídeo, o conflito é eu estar aqui, conversando com você. Se eu não estivesse aqui, nosso vídeo não aconteceria. Percebeu a relação de origem e desenrolar da história? Precisamos sim de um conflito. E o clímax? O clímax é o ponto de maior tensão de uma história. É aquele ponto em que o leitor fica pensando o que irá acontecer. Pensemos em um conto de romance. Será que o príncipe irá ficar com a princesa? Será que ele irá salvá-la? Será que ele será o vencedor em uma batalha? Esse ponto é o clímax, em que o leitor fica esperando o que irá acontecer no final da história. E o desfecho? O desfecho é o fim desse acontecimento, dessa história que temos. O fim, uma dica, ele deve ser sempre o inesperado do leitor. Você deve conduzir o seu desenvolvimento, o seu conflito e o seu clímax de um modo que o leitor pense que vai acontecer algo. E você surpreenda o seu leitor com um desfecho que ele não espera, algo surpreendente. Fica essa dica. Agora temos um quiz, preste atenção, que você irá respondê-lo. Os elementos fundamentais da narrativa são: letra A, começo, meio e desenvolvimento. B, introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. C, introdução, começo, conflito e desenvolvimento. D, começo, conflito e conclusão. Pode responder.
Voltamos, conseguiu responder qual alternativa mostra os elementos fundamentais e essenciais de uma narrativa? Conseguiu, né? Acabamos de falar sobre eles, então ficou tranquila essa resposta. A resposta certa é introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Até pode ter uma ou outra resposta correta nas outras alternativas, mas também teremos uma ou outra que está incorreta. Por isso que não assinalamos nenhuma outra. Aqui está totalmente correta. Todos os elementos aqui, sim, fazem parte, compõem a narrativa, são fundamentais. Falando sobre o narrador, se é uma narrativa, é uma história contada, nós temos a necessidade de um narrador, que ele pode ser em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Falando sobre eles, você já deve ter ouvido também narrador que é observador e personagem. É o que temos aqui. O narrador em terceira pessoa é aquele que conta apenas o que vê. Ele pode ser observador, contando o que vê, ou onisciente, contando o que vê e também o que o personagem passa na sua mente, as suas emoções e sentimentos. Ambos em terceira pessoa. E em primeira pessoa é aquele narrador que é personagem, que ele participa da história, que a história acontece com ele ou quem está em sua volta, mas ele utiliza sempre o eu ou o nós para se pronunciar. Ele está dentro dos acontecimentos, está no meio dos acontecimentos. Falando sobre a questão temporal de uma narrativa. O tempo nas narrativas pode ser cronológico, sequencial, circular, psicológico. Tempo cronológico é aquele em que, em uma narrativa, num conto, por exemplo, nós encontramos algo referente a dias, a segundos, a minutos, a tempo, como ano, como época, em que você consegue se situar o tempo histórico dessa narrativa, dessa história. Em que ano se deu, em que período histórico se deu.